Para acesso ao sistema SGF, vai ser necessário utilizar aqui o seu login e senha. Login e senha, clica aqui no OK. Vai verificar aqui o primeiro módulo, a gente vai ver aqui a parte dos cadastros. Então esse menu de cadastros é onde vão ter todos os cadastros do sistema. Então dentro das opções que ele oferece, todos os cadastros vão ser feitos através dessa aba aqui dos cadastros, tá? Então a gente tem aqui também o módulo de fretes, onde vão ser lançadas as viagens, né? Então os tipos de frete que podem ser feitos aqui, os romaneios, né? Os fretes de viagens, e também a gente tem o módulo de cegonheiro, onde faz um controle específico para cegonheiro. Aqui nas operações, onde a gente vai controlar todos os nossos veículos e equipamentos aqui, né? Então a gente vai ter aqui a parte dos abastecimentos, os abastecimentos dos agregados, um acompanhamento da frota, que a gente vai ver essa opção dentro do sistema, onde eu posso verificar como é que está meu veículo, ó, se ele está parado, se ele está em uso. A agenda, o diário de bordo, a aplicação dos pneus, então é o controle de pneus, avaliação de desempenho de motorista, o checklist dos veículos, o controle de bomba, tem aqui a parte do controle de empréstimo de itens para os funcionários, as entradas de estoque, o controle das garantias, os impostos dos veículos, né? Então IPVA, DPVAT, enfim, outros impostos, a parte do inventário do estoque, o controle das multas, as manutenções corretivas e preventivas e as manutenções de pneus. Aqui são as pendências de cada veículo que a gente pode cadastrar, os seguros, sinistros, a transferência de documento que eu posso fazer entre filiais no sistema e a transferência de estoque. A gente tem aqui dentro do financeiro a opção de fazer a baixa agrupada, pagar e receber dentro das nossas contas, a conciliação bancária, a consulta e o controle dos cheques, as contas bancárias, né, que pode ser tanto os bancos quanto os caixas internos, as contas a pagar e a receber e as transferências entre essas contas. Aqui dentro do RH, a gente tem o controle dos funcionários, o cadastro, o controle deles, o cadastro de todas as funções, o cadastro dos eventos do RH, ou seja, os eventos que eu posso lançar de salário, descontos, os lançamentos do RH e o controle do ponto, que eu posso fazer pelo sistema também. E aí aqui nós vamos ter os relatórios dos avisos do sistema, são os avisos automáticos que aparecem no sistema, que são esses avisos amarelos aqui. A gente tem também um relatório que demonstra esses avisos. O relatório dos abastecimentos, então do controle dos agregados, abastecimento por condutor, combustível, algumas opções. O adiantamento de frete, agenda dos veículos, que seria o nosso diário de bordo também, para saber onde o veículo já está agendado, a reserva que ele tem. Avaliação de desempenho, o checklist, controle das bombas, controle de empréstimos. Aqui no menu gerencial ele vai trazer alguns relatórios que são relatórios gerenciais para a diretoria, né? Então a despesa geral por placa, agrupando placa e centro de custo, só o centro de custo, um resumo de viagens para o cegonheiro, que seria específico desse módulo, e um resultado por placa, que seria o resultado do veículo. Então tudo que ele faturou e tudo que ele gastou por período. As entradas de estoque, o controle do estoque em si, né, uma relação do estoque. O financeiro, então o controle dos cheques, contas a pagar e receber, o fluxo de caixa. Um relatório, um gerencial do plano de contas, né, que seria uma DRE. Um relatório dos fornecedores. Relatório de movimentação de estoque e outro de peças. Relatório só dos pneus. Essa saída de peças são todas as peças que foram lançadas e utilizadas. Que é a relação de pontos de motorista. Dentro do RH a gente tem os descontos dos funcionários, os eventos do RH, o controle das férias, controle dos salários e uma relação de funcionários. E dentro dos veículos a gente vai ter lá a relação dos que são locados, as pendências, plano de manutenção por placa e por pneu. Então aqui a gente consegue ver como é que está a situação do veículo. Os sinistros, relação dos impostos, relação das manutenções,
uma relação das multas, dos seguros e uma relação geral dos veículos. Vamos ver aqui a parte dos cadastros. Então, a primeira opção que a gente tem é o cadastro gerais, onde eu posso cadastrar as unidades de negócio. Então, nessas opções, eu vou ter essa necessidade dentro dos meus veículos, tá? Então, eu posso definir a unidade de negócio, regional e filial. Aqui eu consigo cadastrar os agregados. Então, se eu tiver veículos que são agregados, eu consigo lançar nessa opção aqui, tá? Então, eu posso vir aqui adicionar e cadastro meu agregado. Então, todas as telas que são de cadastros, que tiverem essas opções aqui no sistema, eu vou até aqui embaixo as opções, adicionar, remover. E para fazer alguma alteração, eu vou clicar sempre 2 vezes aqui nesse item. Ele vai listar aqui para mim todos os dados do cadastro em si, né? Nesse caso do agregado. E aqui em cima tem as opções de ir filtrando, né? Então, ao selecionar aqui, eu posso filtrar. Então, eu vou pegar um fornecedor que eu estou vendo que tem um agregado, eu consigo verificar aqui. Então, sempre que precisar cadastrar um agregado, vai ser nessa funcionalidade. Aqui eu tenho o cadastro das bombas. Então, se eu for utilizar o controle de bombas. Aqui eu posso cadastrar os centros de custo, que eu vou utilizar tanto no financeiro quanto no controle das minhas peças. Tem o cadastro de checklist, onde eu vou controlar os itens que eu quero controlar no meu checklist. Eu vou cadastrar nessa opção. Aqui é o cadastro geral das cidades dentro do sistema. O cadastro dos clientes. Aí vão ser os clientes que a gente vai utilizar nos lançamentos dos fretes, né? Então, para eu cadastrar, criar um novo cliente, eu vou clicar aqui em adicionar. Vou lançar os dados do meu cliente. Esse padrão, essa informação que eu vou dar é um padrão do sistema. Então, todas as telas têm essas opções laterais, que são os botões adicionar, cancelar, salvar e remover. E os campos que são amarelos, eles são obrigatórios no sistema. Então, a opção cancelar, ela limpa a tela. Então, se eu estiver criando um novo cadastro, e eu der um adicionar e clicar em cancelar, eu vou limpar a tela. Agora, se por exemplo, eu clicar em localizar, clicar 2 vezes aqui no meu cliente selecionado, e clicar em cancelar, ele simplesmente vai limpar a tela, mas não vai excluir o cadastro. Para fazer a remoção, ou seja, para excluir esse cliente do sistema, eu teria que clicar em remover. Então, essa função ela é válida para todo o sistema. A gente vai cadastrar aqui um cliente novo. Preencho só os campos que são amarelos, né, que são os obrigatórios. Seleciono aqui o estado e a cidade. Posso cadastrar todos esses dados. Eu tenho essa opção cliente de distribuição, que é onde eu vou precisar desse cliente lá nas telas, tanto de romaneio quanto de fretes de viagens. Eu vou ter que marcar essa opção aqui para o meu cliente aparecer lá. Eu vou clicar aqui em salvar. Agora a gente vai ver aqui o cadastro do financeiro. Então aqui é onde eu vou parametrizar as nossas informações do financeiro. Aqui nessa opção banco eu cadastro a nomenclatura dos bancos. Para eu poder criar as contas bancárias, eu venho aqui e crio o nome desses bancos. Então, se eu quiser editar o nome, eu clico 2 vezes e altero o nome aqui desse banco. Aí eu tenho aqui ainda as opções das contas, tá? Para cadastrar as contas, eu vou cadastrar o nosso plano de contas. Então, tem a opção aqui de cadastrar o grupo, o subgrupo e a conta. Então, eu vou clicar aqui no espelho do plano de contas para poder explicar melhor como funciona. Então, o sistema ele tem esses 3 níveis dentro do financeiro. Então, esse primeiro seria o grupo, esse 2.3 seria o subgrupo e aqui a conta. Então, todos os lançamentos no sistema são feitos dentro da conta, que seria dentro desse nível. Então, é aqui que eu vou fazer os lançamentos no sistema. Então, para eu cadastrar um grupo, um subgrupo e uma conta nova, eu faço dessa forma. Então, eu vou criar aqui um grupo novo, chamado despesa operacional, a fim de demonstrar. Então, eu vou colocar o número do grupo, que vai ser o 3. Aí, agora, eu vou cadastrar um subgrupo, chamado despesas da operação.
Após eu clicar, ele vai ficar em branco aqui, eu vou clicar uma vez nele e vou relacionar com o grupo. Então eu quero jogar dentro desse grupo aqui que eu criei. A numeração ele vai sugerir automaticamente, conforme a ordem, né? Então ficando 3.1. E agora vem financeiro contas e vou criar uma conta nova. Então eu quero criar uma conta aqui chamada manutenção de equipamento. Ele me pergunta se essa conta é a pagar ou receber. Se ela vai ser uma conta fixa ou não. Então eu coloco F para fixa e não para não fixa. Essa informação ela vai aparecer lá no fluxo de caixa. Ele mostra de uma cor diferente as contas fixas e as que não são fixas. Veja que a partir do momento que eu crio essa conta, esse subgrupo ele fica em branco. É muito importante que todas as contas estejam com essa informação do subgrupo marcada. Caso não estejam, quando tirar um relatório do nosso plano de contas, que seria a DRE, essa conta não vai aparecer porque ela está sem essa informação. Então, marquei aqui, vou clicar em subgrupo, despesa operacional, despesas da operação. Ele já faz a numeração aqui para mim. Então, como eu tinha uma outra conta que estava assim também, eu vou setar ela aqui, que é energia elétrica dentro de administrativas. Então, essas opções aqui embaixo. Então, aqui eu tenho a opção de filtro, apagar ou por subgrupo. E ainda tem a opção de desativar uma determinada conta. Caso eu não queira mais usar, venho aqui no contas e clico em desativar ou ativar a conta. Então vou fechar. Aqui no financeiro eu tenho ainda os tipos de pagamento, que são só as nomenclaturas que eu vou usar lá no contas a pagar e receber. Então toda vez que eu criar uma conta a pagar ou uma a receber, eu vou utilizar aqui. Vou cadastrar, se eu quiser criar uma forma nova de pagamento, é nessa opção aqui que eu vou criar ela. Então aqui eu vou ter o cadastro dos fornecedores. Aqui é onde a gente vai cadastrar os fornecedores, né? Então aqui é o mesmo padrão das telas. Clico aqui para localizar. Então aqui vou ter todos os dados do meu fornecedor, dados bancários. Se ele for uma locadora, eu tenho algumas informações inerentes à locação. Isso daqui, essa informação de locadora, a gente vai ter para as empresas que estiverem controlando veículos locados, né? Então é para isso que vai ter essa informação. Eu tenho aqui um controle da frota. Esse é um controle utilizado principalmente para cegonheiros ou para outras empresas que queiram controlar a frota. Como é que funcionaria dessa forma? Você cadastraria 2 veículos, né? Então 2 veículos cadastrados e ele formaria uma frota. Isso a gente tem a opção hoje na parte dos cegonheiros. Aqui é o cadastro dos funcionários e pessoas, então eu posso controlar. Aqui seria um cadastro mais simples de cadastro de funcionários. Eu posso determinar aqui quem são os motoristas. Então eu vou clicar aqui em localizar e vou pegar um cadastro aqui. Eu posso ter os dados principais dessa pessoa cadastrada e marco aqui ser motorista. Caso seja um motorista, ele vai aparecer em todos os campos que a gente tiver condutor no sistema, vão aparecer só os funcionários que tiverem com essa opção motorista marcada. Aqui eu tenho os itens de avaliação, que é dentro daquela opção de avaliação do motorista que a gente verificou. Eu tenho aqui as marcas, aí é um cadastro geral das marcas e um cadastro geral dos modelos. Então é aqui que a gente vai determinar o nome do veículo e a marca dele. Então clico em adicionar, coloco o nome do modelo e seleciono a marca. Isso é bastante importante porque dentro do plano de manutenção a gente faz o controle pelo modelo do veículo. Aqui são os modelos de pneu. Esses motivos são utilizados dentro da agenda diária de bordo, que é para saber o motivo da movimentação do veículo. Aqui é o cadastro das peças e dos serviços. Então é dentro dessa função. É dentro dessa função que a gente vai controlar, cadastrar todas as peças e os serviços do sistema. Então,
tanto as que a gente vai controlar o estoque, quanto os serviços que vão ser utilizados nas manutenções. Então eu vou ter uma informação, saber se ele está ativo, a nomenclatura, o valor, o tipo dele, se é uma peça ou serviço ou é um item só de empréstimo, o centro de custo, aonde que eu vou encaixar ele. Se eu quiser ter um valor de venda separado, eu colocaria aqui, é uma opção que eu posso utilizar no caso do abastecimento de agregado. E aqui embaixo, caso eu queira controlar o estoque da minha gasolina ou dos meus itens de abastecimento, eu marcaria essas duas opções, abastecimento e a baixa do estoque. E se for no abastecimento, eu vou relacionar com os tipos de combustíveis, para que o sistema possa fazer esse controle. E aqui eu tenho a aba do estoque. Então, se eu estiver fazendo o controle através de filiais, eu consigo verificar quanto que eu tenho de estoque em cada uma das minhas filiais. Tá? E aqui eu consigo fazer os filtros só por serviço ou só por empréstimos. Eu tenho essas opções de filtro. Aqui eu cadastro o plano de manutenção. Então, como é que a gente faz um plano de manutenção? Vou entrar em algum já cadastrado para poder demonstrar. Então, o plano de manutenção ele consiste na marca, o modelo, a data em que o plano foi criado e aqui a descrição dele. E aqui embaixo eu vou cadastrar os serviços que estão relacionados a esse meu plano de manutenção. Então aqui eu tenho um plano de manutenção que tem apenas um serviço, revisão tipo A, que é um item, o tipo dele é em quilômetros, o tempo ou quilômetros seriam 12.000 e é o centro de custo. Eu vou clicar duas vezes aqui para trazer mais essa informação. Então eu tenho aqui o nome da peça ou do serviço que vai ser feito na revisão, qual que é o tipo dele, a quantidade, o tipo de aviso, se é recorrente ou único. A diferença entre esses dois é que o aviso recorrente, nesse caso em quilômetros, e o tempo de aviso, ele vai gerar o aviso de manutenção a cada 12.000 quilômetros. Se esse aviso fosse único, ele seria feito uma vez aos 12.000 e não teria mais esse alerta. Então essa é a diferença entre o tipo de aviso recorrente e único. Eu também tenho o tipo de controle em dias em quilômetros, onde eu posso controlar que eu quero fazer essa revisão a cada 12.000 quilômetros, por exemplo, ou a cada 300 dias, ou 400, ou 100, ou 30 dias. Então eu posso controlar, no caso de dias, os clientes que têm, por exemplo, que fazer o controlar, no caso do estado de São Paulo, eu posso colocar ali 360 dias. Então todo ano, a cada 360 dias, ou seja, uma vez por ano, ele vai dar esse alerta. Ou eu posso fazer a cada 6 meses, uma revisão. Posso utilizar que eu quero fazer uma lavagem do veículo a cada 30 dias. Então eu tenho essas condições e eu posso botar tudo isso dentro do plano. Vou pegar um plano um pouco mais completo aqui, Fiorino, por exemplo. Então aqui eu tenho dois itens que são serviços e tem um item que é peça. Então eu posso fazer essa revisão e o sistema vai me dar essa informação de como que está a minha revisão. E aqui eu posso cadastrar vários itens. Então eu posso criar um plano de manutenção para revisão dos 10.000 quilômetros, outro plano para de 30, ou posso colocar tudo no mesmo plano e fazer a variação conforme a quilometragem. Então esses dois primeiros itens vai me avisar com 5.000 e esses aqui a cada 10.000. Eu tenho aqui o plano de manutenção dos pneus, que consiste da mesma forma que o plano de manutenção de veículo, mas ele é especificamente dos pneus. As formas de controle são os mesmos, eu vou fazer os serviços. Eu tenho o tipo de aviso, o tipo de controle, o tempo do aviso e tenho ainda uma tolerância, ou seja, eu consigo cadastrar, por exemplo, criar um tempo de aviso a cada 5.000 quilômetros e colocar uma tolerância de 500. Então o sistema, quando ele der o aviso desses 5.000, eu consigo jogar na tolerância e ele vai me dar o alerta daqui a 500 quilômetros novamente. Aí tem aqui o cadastro dos pneus. Então aqui a gente vai cadastrar todos os pneus que nós temos em estoque. Então como é que eu faço isso? Cadastro aqui a data, a filial, posso lançar o fornecedor, a marca de fogo, que é o número único do pneu, a marca e o modelo dele. Se eu tiver o valor eu posso lançar também o DOT do pneu.
Eu tenho aqui também a situação. Então, se esse pneu ele é novo, usado, primeiro, segundo, terceiro ou quarto recap. E o status dele, se ele está ativo, inativo ou se ele estiver recalchutando, ou seja, ele está fora para fazer a recapagem do pneu. E aqui ele vai me mostrar as aplicações e se eu quiser cadastrar todas as recapagens que forem feitas, eu também consigo fazer. A aplicação eu posso fazer através dessa tela ou tenho lá no menu de operações, aplicações e pneus. A gente vai ver isso lá na frente. Então aqui eu também consigo filtrar por código, marca de fogo, a situação e o modelo. Consigo ainda ver, eu quero verificar só os pneus aplicados ou só os pneus que estão em estoque. Então eu tenho essas condições. E aqui se estão inativo, ativo ou recapagem. Aqui a gente tem um cadastro que são as políticas de sinistro. Para quando for cadastrado um sinistro, caso a empresa tenha alguma política de sinistro, se for o primeiro sinistro, o segundo sinistro, quiser fazer algum controle para saber se é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto sinistro do funcionário, ou se quiser adequar alguma política se a empresa vai pagar o sinistro, ou se é o funcionário que paga, seria para fazer esse tipo de controle. Nós temos aqui as rotas que vão ser utilizadas no controle dos fretes. Então eu posso cadastrar o tipo, se é um frete de agregado, se é uma rota de agregado ou da frota, o nome da rota, e aqui abaixo eu vou colocar os valores por tipo de veículo. Então eu posso determinar aqui um tipo de veículo, o valor da rota pode ser um valor fechado, um valor por km e um valor por hora. Então tem essas três condições de cadastramento dos valores de rotas. Aqui onde a gente cadastra os usuários do sistema. Então nós temos o controle dos funcionários e o controle dos usuários são separados, né? Então aqui eu cadastro os usuários, tenho aqui abaixo as opções dos acessos e eu posso determinar os acessos que o funcionário vai ter. Então, para eu fazer o controle, por exemplo, eu quero que ele faça o cadastro dos seguros. Então eu clico duas vezes, o sistema me pergunta se ele vai ter acesso sim ou não, e aí ele valida se ele pode incluir, alterar ou excluir. Tem todas essas opções. E aqui os botões padrão, né? Adicionar, remover, e aqui eu determino só o perfil desse meu usuário. Aqui eu tenho o cadastro dos veículos, que é o cadastro principal do sistema. Então vamos localizar aqui um veículo. Então aqui eu vou ter a placa dele, que é uma informação chave. Então essa informação ela tem que ser cadastrada correta, porque ela não pode ser alterada depois. Então é uma informação que é a chave do sistema. Então aqui é o tipo do veículo, o Renavan dele, quem que é o proprietário. Essa informação do proprietário ela pode ser utilizada caso você esteja utilizando um veículo que é de locadora. Então o proprietário pode ser diferente da empresa. O chassi, a filial, o combustível que eu estou utilizando, qual que é a marca desse veículo e o modelo. Aqui abaixo eu vou ter o ano, o modelo, o ano de fabricação, cilindradas e a cor, a data de aquisição, informações de largura, comprimento e altura, são informações padrão do cadastro, nota fiscal e valor de compra. Essa informação é importante da quilometragem. Quando o veículo for cadastrado a primeira vez, a gente vai clicar nesse botão para liberar e vai cadastrar a quilometragem a hora, dependendo da forma de controle do veículo. Após isso, o sistema faz a atualização automática da quilometragem através do abastecimento. Então, toda vez que for lançado o abastecimento, a quilometragem é atualizada. Caso esteja com alguma dificuldade ou queira atualizar, é só entrar aqui no cadastro veículo, clicar nesse botão e faz a atualização da quilometragem. Aqui a gente tem a observação. Aqui abaixo eu coloco a média do consumo ideal desse veículo. Essa informação é utilizada num relatório onde a gente faz a comparação entre a quilometragem, entre a média de consumo que está sendo feita desse veículo e qual seria o ideal por litro, né? Então a gente consegue fazer esse comparativo. Aqui abaixo eu consigo definir os motoristas principais. Então eu posso colocar quem que é o motorista,
a posição dele, o turno e a data de ativação. Essa informação ela vai servir para algumas telas no sistema, onde, por exemplo, se eu determinar que o motorista está ativo naquele veículo, ao lançar uma multa ou alguma informação, o sistema já puxa automaticamente esse funcionário. E a partir do momento que eu tirar esse funcionário desse veículo e colocar um outro, o sistema vai fazer esse controle da data. Então ele sabe o motorista que passou pelaquele veículo. Então eu posso colocar que ele está na primeira posição, ou eu posso simplesmente, se eu não tiver uma informação de quem é o primeiro, o segundo motorista, ou não tiver um controle por turno, simplesmente coloco que ele está nesse veículo a partir da data que eu registrar no sistema. Então ele já lançou aqui. Quando eu inativar esse motorista, que é essa opção de desativar, o sistema vai controlar o tempo que ele trabalhou nesse veículo e todos os lançamentos ele já vai puxar automaticamente esse motorista. Então isso é importante ser utilizado para veículos que são com motorista fixo. E aqui se eu quiser colocar algum equipamento que está vinculado a esse veículo. Então, caso eu tenha uma carreta cadastrada, um cavalo cadastrado e uma carreta, e eu queira relacionar um com o outro, eu posso fazer através dessa funcionalidade. Então eu tenho aqui ainda a opção dos anexos, onde eu posso clicar nesse botão, selecionar um arquivo e anexar nesse veículo. Então eu quero anexar nele, por exemplo, os documentos do veículo, o documento do veículo, DPVAT, quero anexar foto de como o veículo estava quando foi entregue ao funcionário, eu consigo fazer tudo isso em arquivo. Então, para que eu faça isso, eu vou cadastrar aqui o nome do documento que eu queira, clico em pesquisar, adiciono o meu documento e clico em OK. O importante é que esse documento tem que estar dentro da rede interna da empresa, numa pasta que todos os funcionários tenham acesso. O sistema ele vai gravar apenas o caminho do arquivo e não um arquivo físico dentro dele. Então, dessa forma, todos os funcionários vão ter acesso a essa informação. Então, clicando aqui, eu tenho a opção de deixar o documento anexado e posso ainda clicar nesse botão para visualizar o arquivo. Aqui embaixo a gente tem as validades, licenças e as validades. Então, eu posso cadastrar o rastreador que está sendo utilizado nesse veículo, a data de validade da CIP, da CIV, a aferição e a data do cronotacógrafo. Essas informações elas também geram aqueles avisos amarelos do sistema. Aqui eu consigo ver os pneus que estão aplicados nesse veículo e clicando em cada pneu ele me mostra aqui ao lado a situação dele, a data da colocação, o quilômetro, quantos quilômetros rodados e o modelo e a marca dele. Aqui eu tenho a opção do checklist. Então, eu posso controlar o que tem nesse meu veículo, né? Então, eu lanço todos os itens e coloco se esses itens existem no veículo, a quantidade e a validade. Posso, se eu quiser, adicionar mais itens ou importar todos os itens do checklist para esse veículo meu que eu tenho cadastrado. E ainda tem a opção de importar o checklist de uma outra placa. Então, se eu montei uma placa, um veículo daquele mesmo modelo ou um outro veículo padrão, eu posso digitar a placa dele aqui e consigo importar. E aqui tem a questão do plano de manutenção. Então, nesse botão de manutenção, eu consigo verificar todos os itens desse meu veículo e a situação dele. Então, por exemplo, aqui eu consigo verificar que ainda faltam 11.300 km. Esse item não está atrasado. A minha quilometragem é 49.200, eu executei com 48, então a próxima é só com 60.000. Então ele está dentro do prazo. Nós temos a opção de fazer o controle do plano de manutenção através da marca e do modelo, e existe também a opção no sistema de você clicar em importar o plano de manutenção do veículo para esse teu veículo e desativar algum item para ele. Então, existem casos em que, por exemplo, eu tenho um plano de manutenção que é padrão para uma marca e modelo, mas para um determinado veículo que tem algum acessório, algum item diferenciado, eu posso tirar ou acrescentar algum item naquele plano. Então, a gente tem a condição de vir aqui e desativar o item que eu não queira para esse plano. Então, eu clico nele 2 vezes, coloco se o item está ativo ou não, e posso fechar e posso gravar essa informação. Eu vou clicar aqui agora em cancelar. A gente vai ver. Agora, outros
por fim, aqui são só apenas tipos e cadastro. Então, tipos e fornecedores são informações que a gente tem lá no fornecedor. Tipo de multa, tipo de ocorrência, o tipo de pagamento, tipo de sinistro e tipo de veículo. São apenas informações que a gente utiliza dentro dos outros módulos. Então, a gente vai ver aqui dentro dos fretes. Então, para lançar um frete, a gente tem essas duas opções. Três opções. Lançamento de viagem, romaneio de entrega e tem o viagem de cegonheiro. Nós vamos ver essas duas opções, lançamento de viagem e romaneio de entrega. Então, a primeira opção delas é o lançamento de viagem. Vamos entrar em um lançamento que já esteja cadastrado para ter uma base. Então, aqui nesse lançamento, a gente vai ter a diferença entre o lançamento da viagem e o romaneio de entrega, que no romaneio eu vou poder discriminar os itens que eu estou enviando. Então, dentro do romaneio, a gente tem as informações dos fretes e tem a informação dos itens que a gente está enviando dentro desse romaneio. Então, dentro da viagem, eu vou selecionar o tipo, se vai ser uma viagem para um agregado ou para frota, qual vai ser a placa desse veículo, qual é o motorista. Então, eu posso selecionar um motorista aqui dentro do nosso cadastro ou o sistema vai procurar automaticamente conforme a data. Então, eu tenho aqui a data de hora início. Tem aqui a comissão do motorista, que eu posso cadastrar, já deixar ela padrão lá no cadastro dos motoristas. Vou ter a hora da chegada no cliente e a hora final dessa nossa viagem. Aqui eu vou determinar o cliente, determino a rota para poder saber qual é o valor que vai ser gerado. Posso determinar o tempo de trabalho, e nesse caso o sistema controlaria em horas. Vou ter aqui o tempo da viagem, onde o sistema vai calcular automaticamente essa informação. Então aqui o sistema coloca o tempo da viagem. E a informação do tempo da viagem, o tempo da descarga. E eu posso clicar aqui em salvar. Então eu vou ter o lançamento da viagem. Posso lançar aqui os documentos dessa viagem. Tenho ainda a opção de integrar essa informação lá com o financeiro. Então eu posso gerar o financeiro dessa informação e integrar com o meu contas a pagar. Fazer um lançamento novo. Então seleciono o tipo da frota. Seleciono o motorista. A data do início da viagem. Vou lançar o cliente, a rota, o sistema automaticamente vai calcular já o valor. Aqui nessas rotas ele vai mostrar só as rotas que estão disponíveis para esse tipo de veículo dessa placa que a gente está utilizando. Então aqui seleciono a rota. Tem algum tipo de ocorrência, tem os cadastros que eu posso fazer, ou posso deixar ali em branco caso eu não queira lançar nenhuma informação. Vou clicar em salvar. A partir do momento que eu fechar essa minha viagem, eu consigo gerar também o financeiro. Vou clicar aqui em gerar financeiro. A partir do momento que eu gero o financeiro, é uma receita, né? Porque é uma viagem e é uma receita que vai entrar no sistema. Então, eu seleciono o centro de custo, a conta que está cadastrada no meu plano de contas. O sistema vai pedir para mim o primeiro vencimento, eu vou deixar hoje mesmo. E quantidade de parcelas eu vou colocar 1. Ele me pergunta a quantidade de dias entre as parcelas, nesse caso como é uma só, eu posso confirmar com 30. Ele já deu a informação do número do financeiro que foi gerado. Então se a gente entrar aqui agora e pesquisar as viagens concluídas, que é essa última aqui que nós fizemos, o sistema já traz lá o número do financeiro. Então, se eu entrar aqui no contas a pagar, só para a gente verificar essa informação, no contas a receber, posso pesquisar pelo código,
clico aqui 2 vezes, ele já vai trazer no sistema essa informação. Então ele já mostra aqui para mim, isso aqui já vai entrar no meu fluxo de caixa. Aí eu tenho aqui ainda a opção de fazer o faturamento de viagens. Essa opção ela vai ser utilizada principalmente quando tiver as viagens dos agregados. Então eu posso ir lançando várias viagens e consigo juntar todas elas em um faturamento. Para eu fazer esse faturamento, eu seleciono o meu fornecedor, a data inicial e final e clico em visualizar. Então vou pegar aqui um lançamento que já esteja feito só para a gente poder visualizar o relatório. Então aqui ele vai me mostrar os fretes que estão dentro desse meu período, os adiantamentos que foram lançados e aqui ele vai trazer o resumo final desse meu acerto. Nesse caso deu um acerto negativo, porque as viagens foram menores. E eu consigo também descontar os abastecimentos desse faturamento. Aqui eu tenho a opção do adiantamento de frete. Então eu posso também lançar um adiantamento de frete que vai ser descontado desse acerto que vai ser feito. Então posso clicar em adicionar da mesma forma. Se é uma frota ou agregado, a filial, a descrição, vamos só lançar aqui adiantamento. A data de hoje, vamos lançar aqui o valor de R$50 e vou salvar essa informação. Se eu quiser fazer um faturamento de viagem para um veículo nosso da frota, eu consigo também fazer. Então vamos lançar desse veículo que a gente estava visualizando. Então aqui ele vai trazer o nosso acerto. Então, caso a empresa queira também fazer esse faturamento para apresentar para o cliente as cobranças, é possível de fazer. Então aqui ele vai trazer todos os fretes do período, os abastecimentos que tiveram, os adiantamentos, desconto ou créditos que foram lançados durante o período e o sistema traz todos eles aqui. Aqui vai trazer qual é esse acerto que tem que ser feito. Então eu tenho também a opção das despesas, onde eu também posso lançar e elas também vão entrar nesse faturamento. Tá? Então essa informação também vai para esse acerto. E a gente tem aqui a parte do romaneio. Então como é que vai funcionar o romaneio? O romaneio eu vou ter a informação da data dele, o tipo do romaneio, se vai ser para frota ou agregado, da mesma forma. Vou ter também a rota. Vou selecionar o motorista que está fazendo essa viagem. Posso colocar quem que é o fornecedor e quem é o cliente nesse caso. Tá? Então eu posso colocar quem que é o fornecedor que está enviando a mercadoria e posso lançar também o meu cliente, né? Quem é que vai me pagar. Nesse caso seria também a data do início da viagem. A KM inicial da viagem. E eu vou salvar. E aqui nessas informações das notas fiscais é caso eu queira lançar tudo que eu estou enviando. Então, para eu fazer esse romaneio e poder controlar exatamente o que eu estou mandando. Então, se for que eu estiver mandando várias notas fiscais, por exemplo, com mercadorias, eu posso ir lançando essas informações aqui. Então, posso lançar também a rota, o número do complemento de viagem. Se eu quiser lançar um endereço diferenciado para cada uma. E alguma observação. Então, lancei aqui. Tem a opção de fazer a impressão desse complemento de viagem, desse romaneio, onde ele vai me trazer completo todas as informações do meu romaneio. Então, isso daqui já também vai sair dentro de um relatório. E eu tenho da mesma forma a opção de gerar o financeiro. Então, consigo gerar o financeiro desse valor de 290 para receber desse meu cliente essa informação. Então, eu consigo também gerar isso para dentro do sistema.
vai ver aqui também dentro do módulo de fretes a parte do cegonha. Esse aqui é um módulo bem específico para quem trabalha com cegonha, mas ele está integrado ao sistema. Então eu posso lançar da mesma forma aqui a viagem e aqui vou selecionar a frota. Então aqui para isso que serve o nosso controle da frota. Então eu vou lançar aqui a minha frota, o motorista automaticamente ele vai puxar. Eu vou lançar aqui a nomenclatura da rota. Qual que é a data de início da viagem. A quilometragem de saída, o sistema automaticamente vai puxar. Eu vou lançar aqui quem que é o nosso cliente. E aqui eu vou lançar o valor acertado do frete. Caso tenha algum adiantamento para o motorista, eu posso lançar aqui também. Então, eu lanço essa informação. Tem ainda a opção de lançar as despesas. Então, caso eu tenha despesas no meio da viagem, eu vou lançar todas elas aqui para fazer um acerto. O sistema controla. Posso lançar um abastecimento. Então, caso eu queira lançar um abastecimento dentro dessa viagem, clico nessa opção. Vou lançar o combustível. Caso o combustível seja diferente do padrão do veículo, o sistema dá um alerta, para que o usuário saiba que ele selecionou o tipo errado desse veículo. Então, vamos lançar lá os 100 litros. O sistema já calcula o valor automaticamente, nesse caso, como é um item já cadastrado. Vou desmarcar a opção para não baixar do estoque. Vou lançar aqui o posto. E a KM atual, para que o sistema possa fazer a média. Então, vamos lançar aqui. Clique em salvar e o sistema automaticamente trouxe para cá. Então, posso clicar aqui em salvar. E tem a opção também de imprimir esse relatório de viagem. Então, o sistema traz dessa forma. Veja que essa nomenclatura ela é bastante específica para esse tipo de mercado de rodada de cegonha, né? Então as informações são bastante específicas. Mas é mais uma opção que o sistema oferece também. E da mesma forma, eu consigo também gerar o financeiro dessas informações. Então eu consigo gerar o financeiro desse adiantamento, que ele é pago diretamente ao motorista. Posso gerar o valor do saldo da viagem, que seria o valor do adiantamento menos as despesas. Posso gerar o financeiro desse valor de despesa, para que no meu sistema fique registrado todas as informações. E o saldo do frete, que é o valor que vai ser pago da empresa diretamente para a contratada do caminhão. Eu posso gerar todas as informações no financeiro também. Então o sistema gera toda essa integração das informações. Então, aqui no módulo de operações, vamos ver o primeiro item, que são os abastecimentos. Então, nessa tela ela segue a mesma linha de padrão, né, com a busca aqui em cima. Aqui eu posso adicionar ou remover. E se eu quiser acessar algum lançamento, eu só clico aqui 2 vezes. Vamos clicar aqui no adicionar para lançar um novo abastecimento. Esse abastecimento é a opção do lançamento manual. É possível fazer a importação de outros sistemas. Aí é um processo que é uma customização feita para cada cliente. Uma ameaça foi detectada. Então aqui eu vou selecionar o combustível, a filial, aqui a quantidade de litros, então entrar no lançar. O valor ele calcula automaticamente, o número da nota fiscal. Essa opção de baixa quantidade é conforme nós vimos lá nas peças, né? Então esse lançamento, esse óleo diesel que está cadastrado aqui no nosso sistema. Uma ameaça foi detectada. Que é esse item aqui. Ele está marcado como abastecimento e baixa do estoque. Então o sistema já automaticamente dá essa opção de a gente baixar ele do estoque. Aqui tem o condutor. Se eu quiser não baixar esse item do estoque, por exemplo, eu desmarcaria essa opção. Qual é o posto?
a data e a quilometragem atual. Então, vou colocar que ele está com 50 mil. Essa quilometragem vai atualizar o nosso cadastro do veículo, né? Então, vou clicar aqui em salvar, para salvar esse abastecimento. Se eu quiser consultar ele, por exemplo, gerar ele para o nosso financeiro, eu consigo. Então, eu já posso fazer essa integração aqui com o financeiro e deixar isso automaticamente lá no financeiro do sistema. Vou fechar aqui. Aí a gente tem a questão do abastecimento do agregado. Esses abastecimentos, quando eu clico aqui em adicionar, o sistema só vai listar os abastecimentos que são dos agregados. Então aqui vai aparecer apenas as placas que a gente cadastrou nessa opção agregados aqui. E esses lançamentos eles vão ser utilizados para, por exemplo, fazer um desconto deles se a gente fizer uma viagem para agregado. A gente tem aqui o acompanhamento da frota. Então, como é que funciona essa tela? A intenção dessa tela é lançar todos os veículos e equipamentos que estiverem fora de operação. Então, como é que a gente faz isso? Clico aqui em adicionar, seleciono a placa, a filial, a data que ele entrou em manutenção e vou confirmar. Então, aí ele vai me aparecer aqui que esse veículo aqui está parado. Então, eu vou editar aqui para colocar que ele parou no dia 24. Então, o sistema mostra os dias que ele está parado. Aí eu posso lançar aqui, por exemplo, o motivo. Então, ele está uma quebra de câmbio. Então, lancei aqui no sistema. Então, eu sei que ele está parado e o motivo que ele está parado. Aí eu tenho como lançar a previsão da saída dele, o fornecedor para onde ele foi, a conclusão e aqui outras informações, por exemplo, como data de ocorrência, o motivo e quem que foi o motorista. Então eu teria uma série de informações para eu ter um mapa e de acompanhar minha frota. Então por aqui eu saberia os caminhões que estariam fora de circulação. Aqui a gente tem a agenda do veículo, então é para eu poder lançar movimentação do veículo ou fazer a reserva do veículo. Essa função ela é interessante ser usada ou para veículos pequenos ou para veículos que são volantes, ou seja, são usados por vários funcionários. Então posso colocar o funcionário que solicitou, o motivo, né, que a gente viu lá no menu de cadastros, a filial que está solicitando, a data e o horário. Dessa forma o sistema já vai listar os veículos que estão disponíveis nesse horário. Se eu já tiver aqui, por exemplo, esse agendamento, eu já sei quando eu vou devolver. O sistema também você já pode informar isso aqui. A quilometragem de saída, ele vai puxar automaticamente a partir do momento que a gente selecionar o veículo. Então, se for um veículo que já tivesse informação no cadastro, ele já puxaria. Quem é o condutor? Aqui eu posso lançar a quilometragem atual. Vamos supor que eu já queira lançar essa baixa. Ele já me lança quantos km foi rodado com esse veículo. Eu posso salvar essa informação. Então, feito isso, eu tenho aqui o lançamento desse agendamento. Veja que a partir do momento que eu consulto esse lançamento, eu só posso alterar esses campos que estão em branco. E essa informação do motivo da filial. A data, o solicitante, o horário de saída, veículo e o condutor eu já não consigo mais alterar. Aqui nós temos a aplicação do pneu. Então aqui é onde eu vou selecionar um pneu que está cadastrado no meu sistema e aplicar ele em algum veículo. Então como é que eu faço isso? Vou clicar aqui em adicionar, seleciono a placa, o sistema já me traz a estrutura desse meu veículo. Eu coloco aqui a data da colocação, a quilometragem que eu estou incluindo, esse pneu.
e vou clicar aqui para pesquisar o pneu. Então eu vou marcar só um pneu que esteja em estoque, seleciono ele e marco a posição onde eu vou salvar ele. Então eu apliquei esse pneu no meu veículo. E é por aqui também que eu vou acabar retirando um pneu. Então se eu quiser tirar algum pneu desse veículo, eu vou pesquisar aqui. Ele vai me trazer e eu vou colocar aqui a data de retirada e vou salvar. E essa informação vai ficar registrada no sistema também. Aqui a gente tem a avaliação de desempenho do motorista. Então como é que funciona essa opção? Eu vou clicar aqui em adicionar. Vou escolher a data. Posso colocar uma placa ou não. Esse item não é obrigatório. Vou selecionar o motorista. Qual a filial, quem foi o responsável pela avaliação e o item que eu estou avaliando ele. Então é importante que todos os itens de avaliação que foram cadastrados aqui nessa opção de cadastros, eles tenham uma pontuação. Então conforme o nível de pontuação mais alto é uma infração ou um item mais mal avaliado para esse funcionário. Então lanço aqui o item e vou salvar. Então a gente depois vai verificar que tem um relatório com essas informações da avaliação. Aqui nas operações nós temos o checklist do veículo, que é onde pode ser feito um checklist a cada viagem, ou seja, a cada saída desse veículo do pátio, desse equipamento, eu posso fazer esse checklist. Então como é que eu faço ele? Seleciono aqui o tipo, se é um agregado ou frota, a placa, o sistema vai puxar os itens que nós cadastramos lá para o veículo, como checklist. Vou selecionar o responsável e a filial. E aqui nesses itens o que eu posso fazer? Posso clicar duas vezes para marcar se confere ou não, ou seja, se o item está de acordo ou não está. E posso colocar alguma observação caso eu queira. Então tem essa opção também. Eu preciso marcar todos os itens. Então se eu posso só clicar em cada um deles, ele já vai me marcando como sim. Caso eu queira marcar que algum item não está conforme, eu posso clicar duas vezes. Seleciono não. E posso falar que ele tem amassado na lataria. E vou salvar. Tem ainda como imprimir o checklist desse veículo. Então posso fazer a impressão dele para que fique registrado quem fez. Caso eu queira deixar isso junto com o caminhão, eu tenho essa opção também. Aqui nós temos o controle de bomba, que é todo o controle da bomba interna de abastecimento da empresa. Então aqui nós vamos ter o lançamento diário. Então o funcionamento dessa bomba vai funcionar criando o lançamento, todos os dias a gente vai criar um lançamento novo. Então eu vou colocar quem foi o responsável, qual é a filial, qual que é a bomba, qual é o combustível. A litragem inicial ele vai trazer do dia anterior, ou seja, do último dia lançado. O final do último dia lançado vai ser o inicial desse meu dia. E aqui eu vou lançar ao final do dia quanto que fechou essa minha bomba. Então o saldo da minha bomba vai estar aqui e esse é o saldo do dia. Então essa informação o sistema vai registrar para saber se a bomba está batendo ou não. Ou seja, eu não tive nenhum abastecimento que foi dado baixa hoje. Ou seja, o sistema indica que tem uma discrepância de informação. Né? Então eu posso ajustar aqui, dizer que na verdade saíram 500 litros. E aí essa opção ela tem que ser corrigida. Então todos os itens que tiverem em vermelhos, o sistema vai orientar que está errado e que eu preciso corrigir. Então vou ter aqui o controle dos empréstimos. Esse empréstimo seria empréstimos a funcionário de
alguns itens do nosso cadastro. Então eu vou selecionar o funcionário, a placa a qual ele vai usar esse equipamento, a filial, e clicando aqui o sistema só vai listar os itens que nós cadastramos aqui como peças que estão no item empréstimos. Tá? Então apenas esses itens é que vão aparecer no nosso cadastro. Então ele apareceu lá o GPS. Ele pergunta se eu quero ou não baixar do estoque. Eu vou dizer que sim. E lanço aqui. Tem a opção ainda de imprimir um recibo de entrega para que o funcionário possa assinar. Então aqui ele vai mostrar o recibo de entrega. O funcionário vai assinar que ele levou esse equipamento. Então isso aqui, clicando em pesquisar, ele vai trazer aqui. Quando o funcionário devolver esse equipamento, a gente vai voltar nessa tela. E tem a opção de marcar essa opção. Seleciona o item e devolução de material. Ele devolve, se o item foi baixado do estoque, ele vai voltar para o estoque. E vai dar como uma pendência finalizada desse funcionário. Então ele não aparece mais como pendente e vai aparecer aqui só nos concluídos. Tá? Aqui nós temos as entradas de estoque. Então a entrada de estoque é toda a alimentação que vai ser feita no estoque, seja ela manual ou seja através de compra. Então vou clicar aqui no adicionar, seleciono qual que é o fornecedor, o número da nota fiscal, qual é a data desse lançamento, a filial e o funcionário, e aqui a gente vai buscando as peças. Caso a gente tenha já o código da peça interna no sistema, eu só vou adicionando ela aqui. Vou adicionando todos os itens. Tem a opção aqui também de gerar o financeiro, ou seja, posso integrar isso lá com o financeiro no sistema. Tem a opção de lançar algum anexo, caso eu queira colocar nota fiscal aqui, por exemplo, eu consigo lançá-la também. Eu vou salvar aqui e vou fechar. Esse item, a partir do momento que a gente dá essa entrada no estoque, o sistema vai alimentar o estoque desses itens. Aí nós temos aqui o controle das garantias. Então como é que funciona esse controle? Eu vou abrir um item que já esteja cadastrado aqui. Então aqui esse cadastro de garantia ele deve ser utilizado para lançar todos os itens que foram feitos revisões e que tem garantia nesse veículo. A partir do momento que você lançar essa informação, quando for feita uma manutenção, o sistema você vai poder consultar as garantias desse veículo. E a intenção é que sempre que um veículo der algum problema, você venha em garantias e pesquise se não tem alguma garantia vigente para esse veículo. Né? Então, pesquisando aqui pela placa, ele vai mostrar todas as garantias e a data de validade. Então, a gente consegue saber se esse veículo está em garantia ou não. E aí o que a gente tem aqui na garantia? A placa, a quilometragem atual, o número da nota e a data da compra, quem foi o fornecedor, a descrição, a validade por data ou por quilometragem e a observação do que consiste essa garantia. Aqui nos impostos, onde nós vamos cadastrar todos os itens que incidem impostos no veículo. Então, que vão ser o IPVA, outras licenças, o DPVAT, o seguro, e aí alguns seguro obrigatório vão ser cadastrados aqui. Então tem a placa. Esse código do talão seria para lançar o código do imposto. Qual a descrição? Então é o IPVA. Qual que é o valor? O vencimento dele. Se tem algum desconto e observação. Feito isso, eu posso salvar. E vamos gerar ele financeiro lá para integrar com o nosso fluxo de caixa. Vou colocar um fornecedor qualquer aqui só para um teste.
Vou lançar isso aqui numa conta. Eu vou cancelar aqui e vamos cadastrar uma conta de impostos. Financeiro, conta. Vou lançar dentro do item despesa com veículos e vou clicar aqui novamente. Aí apareceu lá a conta que nós cadastramos impostos com veículos. Vamos fazer o... Então, a gente vai lançar aqui o primeiro vencimento. Então vamos colocar que o primeiro vencimento vai ser no dia 30/7. Parcela vou pagar em uma vez só. Ele já gerou financeiro. Então já posso fechar essa tela aqui. Aí nós temos aqui a opção do inventário do estoque. O inventário seria para fazer a contagem. Então, nesse inventário, a funcionalidade principal dele qual é? Vou fazer a contagem do estoque, lançar todos os itens que eu tenho no estoque. Todos os itens da minha contagem, né? E a partir do momento que eu clicar nesse aplicar inventário, o sistema vai zerar todos os itens que não foram contados e vai aplicar as quantidades que a gente contou aqui. Então essa funcionalidade é para os clientes que vão utilizar o estoque interno na empresa. Aqui nós temos o controle das multas. Então dentro do controle das multas a gente consegue lançar a placa, a data da multa, a hora dela, qual foi a filial e o condutor. Aqui a gente tem um cadastro que o sistema vai oferecer um cadastro padrão com todas as multas, a infração e a quantidade de pontos. Aqui eu posso lançar o código da multa, os pontos e o valor dela. Aqui a gente controla a data do envio ao condutor, se teve defesa prévia ou se está já na segunda instância, o local da multa e observação. Temos ainda aqui a informação do prazo para a identificação do condutor, se foi recebida ou não a identificação, caso a gente tenha entrado com recurso, né, primeira e segunda instância, e aqui ainda a gente ainda tem a opção de fazer o desconto do funcionário. Então eu posso lançar aqui abaixo o desconto, qual o valor que eu vou descontar, quando que vai começar esse desconto, o mês inicial do desconto e a quantidade de parcelas. Então eu posso lançar essas informações e o sistema automaticamente vai descontar desse funcionário. Tem a opção aqui também de gerar o financeiro dessa multa, para fazer a integração com o sistema e anexar a multa aqui no sistema também, para essa informação ficar completa e ter todo o histórico dela dentro do sistema. Aqui nós vamos ter a opção da manutenção corretiva e a preventiva. Então nós vamos ver a corretiva. Corretiva, então eu vou adicionar a placa. O sistema vai puxar a quilometragem atual do veículo. Vou colocar a data e a filial. Tem ainda colocar uma opção que seria aqui a ordem de serviço que eu fiz no meu fornecedor, uma ordem de serviço interna, caso eu queira fazer esse controle. O condutor, o sistema puxou automaticamente lá da placa. Essa informação na nota fiscal e fornecedor, ela é uma informação opcional, porque eu posso fazer a manutenção dentro da própria empresa, né? Se eu mandar fora, eu posso cadastrar isso aqui também. Então aqui tem a opção de lançar, incluir as peças e os serviços que eu utilizei. Então vou lançar aqui esses itens. O sistema vai me perguntar se eu quero ou não baixar do estoque. Então se eu estiver fazendo um serviço interno, eu baixaria do meu estoque. Caso contrário, eu posso clicar em não. Vamos lançar aqui para baixar. Aqui vou lançando todos os itens que eu estou utilizando. Caso o material não exista em estoque, o sistema vai dar uma informação, mas eu posso continuar mesmo assim.
E aqui eu vou incluir os serviços. Então vamos lançar um item qualquer, posso lançar o valor, dou aqui. Então o sistema lançou a manutenção corretiva, os valores dela. Vou clicar aqui em salvar. Da mesma forma, posso lançar aqui a descrição do problema e da solução, caso eu queira. Posso anexar arquivos e também tem a opção de integrar isso com o financeiro. Então, vou fechar aqui essa tela. Aqui a gente pode fazer as consultas. Então aqui é sempre interessante que eu possa... eu quero ver tudo que foi feito de manutenção corretiva nesse veículo. O sistema vai listar tudo aqui para mim. Tem ainda como pesquisar. Eu quero pesquisar por um fornecedor, eu quero saber quando que foi trocada determinada peça. Posso vir aqui, escolher a placa e a peça, o sistema vai me dar essa informação também. E aqui nós temos a manutenção preventiva. Manutenção preventiva funciona, o funcionamento da tela é semelhante ao da corretiva. A principal diferença é que a partir do momento que eu seleciono uma placa, ele já me traz todos os itens que estão pendentes de ser feitos nesse nosso veículo. Então eu já tenho aqui a revisão e tenho os itens de pendência. Então eu vou fechar aqui essa tela e vou mostrar aqui a tela de pendência para mostrar como funciona. Então, essa tela de pendência ela pode ser utilizada para lançar alguns itens que estão fora do plano. Então, por exemplo, vamos pegar esse veículo que a gente estava verificando. Então eu consigo vir aqui, vamos ver quais os itens. Ele estava solicitando reparo no pistão. Então eu tenho ele aqui, Então reparo no pistão que eleva o coxo. Então eu tenho essa informação aqui. Cadastrado esse item, até o momento que eu não faça a revisão desse item, o sistema vai ficar me dando essa informação. Então eu posso, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma revisão de 30 mil, onde eu tenho que revisar 10 itens, mas eu consegui revisar 9. Um dos itens a gente conseguiu jogar ele para frente, por exemplo. Eu posso dar baixa nessa revisão e cadastrar esse item como pendência. Ou então, fiz a revisão e já quero deixar uma informação. Daqui 10 mil quilômetros avisa que vai ter que fazer esse item. Então, na próxima revisão, o sistema já traz essa informação. Então, aqui na manutenção, se eu quiser baixar esses itens, eu só vou lançar aqui a data e a filial. E já lanço aqui que eu vou fazer a revisão A, o tipo A e a fechadura. Então, lanço esses itens. Se eu não quiser mais lançar, eu fecho. E o sistema já lança aqui para mim essas informações. Essa revisão, como as outras, também pode gerar custo. E eu tenho a opção ainda de clicar nessa opção aqui e incluir esse item como garantia. Então, o sistema automaticamente já jogaria isso lá no nosso cadastro da garantia. Tá? Então, vamos clicar aqui em salvar e vamos fechar. Aí nós temos aqui a manutenção preventiva de pneus, que vai trabalhar da mesma forma. Então, faço o lançamento exatamente igual. Vamos pegar algum que já esteja lançado aqui só para demonstrar. Então, eu coloco aqui qual serviço foi feito. E vou lançar dentro do meu item de pneus e vou fazer essa mesma revisão. O sistema aqui mostraria os itens do meu plano de manutenção de pneus que estão atrasados. A pendência a gente já viu, vamos ver aqui a questão do seguro. Então, como é que vai funcionar o seguro? Eu vou ter aqui a placa, a seguradora, número da pólice, a vigência inicial e final, qual o valor do prêmio e valor de franquia, caso tenha e eu queira lançar, qual o tipo da cobertura, o contato da seguradora e outras informações de e-mail, fone de emergência que eu posso lançar aqui. Posso cadastrar esse seguro e integrar também no nosso financeiro, como ele está mostrando aqui o financeiro 15, então ele já traz a referência que foi feita lá, e consigo anexar a pólice do veículo aqui, caso eu queira também.
Aqui nós temos a transferência de documentos. Esse é um item bastante específico para as empresas que tenham várias filiais e queiram fazer um protocolo de documentação que está sendo enviado entre os caminhões, né? Então, caso eu faça uma viagem e queira mandar algum documento, alguma encomenda, nós criamos essa opção aqui também. Então eu vou lançar o tipo, a data, o tipo se é a frota ou um agregado, qual é a placa, quem que é o responsável pelo envio, qual que é a origem e qual o destino, né, entre as minhas filiais. Posso lançar aqui que eu estou lançando uma nota fiscal. Esse redespacho, caso eu queira fazer um protocolo de movimentação dentro dessa mesma transferência. E se o item foi recebido e quem que recebeu. Tá? Então, seria essas as funcionalidades dessa transferência de documento. Então, eu consigo também fazer uma impressão desse item, caso eu queira, né? Posso imprimir e mando junto com a minha documentação. E a gente tem também a transferência de estoque. Funciona da mesma forma que a transferência de documentos, ou seja, vai funcionar para as empresas que tenham controle estoque e tenham mais em estoque, né, para fazer essa movimentação do material. Então a gente tem essa condição também, de movimentar o material entre as filiais. Então, caso eu precise de uma peça em uma filial e não tenho ela, posso mandar para outra filial e vou controlar o item que foi enviado, a quantidade, e isso vai fazer essa baixa de estoque tanto na origem e a entrada no destino. Nós vamos ver aqui agora o financeiro, esse módulo do financeiro. Então aqui a gente tem algumas opções. Eu vou começar pela parte do cadastro das contas bancárias para ter uma sequência mais interessante. Então aqui dentro do cadastro das contas, a gente vai cadastrar nossas contas bancárias. Então eu posso cadastrar aqui tanto os bancos como o caixa interno, aí é o controle que eu quiser ter. Então eu vou ter aqui o banco, a agência conta, a informação do limite, o saldo real e o saldo bancário, que seria o saldo real, é o meu saldo contando com os cheques que eu já dei e ainda não foram conciliados. E o saldo bancário é o saldo efetivo que eu vou ter lá no banco. Essa coluna do lado aqui de saldos bancários é para a gente fazer o fechamento de cada mês. Então, a partir do momento que eu conciliei todo mês, eu venho aqui e lanço a informação posso clicar aqui em novo, lanço o mês, por exemplo, vamos lançar aqui o final do mês 5 do ano de 2015, ele fechou com um saldo de R$1.000. Então, eu faço essa informação para que a partir do momento que eu tiro o extrato, a partir do dia 1º do mês 6, ele já vai trazer esse saldo anterior do mês de maio. Aqui nessa aba histórica, o sistema traz todos os lançamentos. Essa seria uma forma de conferência, de consulta. Eu tenho uma opção de fazer um lançamento direto por aqui. Então seria um atalho. Então se eu conectar no banco e tiver uma taxa, alguma coisa, eu posso clicar aqui em lançamento e consigo fazer o lançamento por aqui. Esse lançamento ele já vai lançar na conta e já vai fazer a conciliação e a baixa desse lançamento automaticamente. Então é importante eu fazer primeiro esse cadastro para que eu possa fazer as baixas no sistema. Então, além disso, eu vou ter aqui agora a parte do contas a pagar. Então, vamos clicar aqui no contas a pagar. Todos os lançamentos do contas a pagar que eu fizer a integração, por exemplo, abastecimentos, seguros, impostos, o sistema já vai automaticamente lançar nessa tela. Se eu clicar em localizar, eu posso pesquisar todos os lançamentos que já estão cadastrados no sistema. Então, por aqui eu consigo pesquisar tudo que eu já tenho lançado. Posso fazer a pesquisa, por exemplo, por vencimento. Então, se eu tiver algum lançamento nessa data, ele vai me trazer. Posso fazer uma busca por fornecedor. Então, clico aqui em pesquisar, tenho tudo que eu tenho desse fornecedor. E aqui eu tenho opções de mostrar só o que está quitado, ou só o que está em aberto. Eu tenho todas essas condições. Vamos entrar em um lançamento que já exista. Então, vou clicar aqui 2 vezes nele. Então, eu tenho lá a conta,
qual o centro de custo, a data do lançamento, o valor, que seria o valor total desse título, o fornecedor, o número da ordem de compra, caso seja um lançamento que tenha sido integrado, o sistema já vai trazer aqui, e aqui abaixo as parcelas. Então aqui eu tenho as parcelas desse lançamento. Então quais as informações que eu tenho? O campo parcela, o campo origem, que vai ser utilizado caso eu faça uma baixa parcial, o sistema vai criar uma parcela nova dessa parcela que eu fiz a baixa parcial, o vencimento, o valor, a data do pagamento, se teve juros, o valor que foi pago, o tipo desse pagamento, o usuário que fez a baixa, qual banco agência e conta que eu utilizei para fazer o pagamento. Caso tenha sido feito através do lançamento agrupado, que a gente vai ver que é uma forma de fazer uma baixa de vários títulos, ele vai mostrar aqui também, e o número do boleto. Então aqui eu tenho todas as informações desse meu lançamento. Então, como as parcelas desse lançamento já estão baixadas, eu não consigo alterar ele. Eu teria a seguinte condição, tenho esse botão aqui, que é o botão para estornar a parcela. Para fazer esse estorno, o usuário vai ter que ter um acesso específico, caso contrário ele não consegue fazer esse estorno. Então eu vou cancelar isso aqui e vou localizar um pagamento que ainda não tenha sido baixado. Então eu vou clicar em localizar e vou clicar para mostrar só as abertas e vou entrar nesse seguro aqui. Então, nesse seguro, o sistema já vai me trazer os valores. Essa informação que ele dá, que o valor está diferente, é porque a soma dessas duas não bate com esse valor aqui. Aqui para bater teria que ser 8. Então, lancei esse item. Caso eu queira fazer a baixa dessa parcela, eu vou clicar aqui 2 vezes nela. Vou lançar a data de pagamento, o valor que foi pago e a forma de pagamento. Se for um boleto, clico em gravar. O sistema vai pedir para eu confirmar em qual banco que eu fiz a baixa. Eu clico em selecionar e dou um OK. A partir desse momento, essa parcela já foi baixada. Quais ainda as opções que eu consigo fazer aqui? Consigo clicar nesse botão incluir uma nova parcela. Esse botão excluo. Esse botão de cópia, por exemplo, eu posso fazer a cópia dessa parcela. Então, se eu quiser lançar mais 3 desse mesmo valor, eu poderia clicar aqui, lançar a diferença de dias entre elas. Então, por exemplo, eu quero que seja 30 dias, mais 3 parcelas, o sistema automaticamente gera. Nesse caso, a gente fez um lançamento seguro que já estava cadastrado, né? Então, eu estou alterando ele para teste, mas se eu estiver cadastrando um novo, que eu vou mostrar isso, a gente pode fazer essa cópia dessa forma. Aí eu tenho ainda a opção de fazer a impressão. Então, se eu quiser fazer uma impressão de duplicata, tem a opção de editar a parcela. Essa é importante. Então, caso eu queira mudar um vencimento, vou excluir esses dois que a gente cadastrou aqui, para ficar com o lançamento no valor original. Caso eu queira mudar um vencimento ou ajustar o valor, eu vou clicar na parcela que eu quero e clicar nesse branquinho. Aí eu tenho a opção, então, por exemplo, eu quero mudar para o dia 4. Venho aqui, edito, coloco a forma e dou um gravar. O sistema automaticamente já vai mudar aqui para mim o vencimento. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Então, eu vou agora, dessa forma, a gente pegou um título que já estava lançado. Quando eu receber uma conta que não seja dentro das operações, seja uma manutenção, um seguro, eu queira cadastrar, vamos supor que seja um lançamento administrativo, por exemplo, do aluguel. Então, eu vou clicar aqui no adicionar. Eu cancelei só para a gente começar novamente. Clicar em adicionar. Vou selecionar a conta. Qual que é o meu centro de custo? O valor, então, que vai ser R$100, por exemplo. Aqui eu lanço a data do lançamento do número da nota, caso eu tenha essa nota fiscal, né? Seleciono o fornecedor e aqui eu vou clicar em parcela. Então eu vou lançar aqui o vencimento, por exemplo, vamos supor que seja o vencimento hoje. E o valor. E vou clicar em salvar. Então, feito isso, eu já
fiz o cadastramento do meu título. Caso eu queira lançar, por exemplo, uma compra que eu fiz em 3 vezes, como é que eu posso fazer? Clique em adicionar. Vou colocar aqui uma manutenção de equipamento, por exemplo. Supor que seja um equipamento de informática que não passou pelas minhas compras. Então o valor é R$300. E aqui em parcela, e vou lançar a primeira para a data de hoje, de R$100. O sistema já avisa que esse valor está diferente. Então eu vou clicar na parcela e vou clicar em copiar. Então, vou lançar aqui, eu quero mais 30 dias, 2 parcelas. Então o sistema automaticamente já dividiu isso aqui para mim. Então não preciso cadastrar uma por uma das parcelas que eu tenha no sistema. E ainda tem a opção de a gente copiar a conta. Então, por exemplo, vamos localizar aqui aquele aluguel que a gente acabou de cadastrar. Então eu posso clicar nessa opção conta e fazer o filtro pela minha conta. Então seleciono aluguel e clico em pesquisar. Então, como eu quero controlar pelo número da nota fiscal que eu recebi, eu posso utilizar a opção de copiar a conta. Então, ao invés de eu jogar dentro das parcelas, eu jogo vários lançamentos, ou seja, vão ser vários títulos, cada um com seu código. Dessa forma, vai ficar mais organizada para eu controlar o número da nota fiscal que eu tenho, né, que eu vou receber cada mês. Então, a gente vai ver aqui a questão da baixa agrupada. Então, dentro ainda do contas a pagar. Então, como é que funciona essa baixa agrupada? Vamos supor que eu tenha vários títulos e queira baixar todos eles de uma vez só. Em vez de baixar um por um, eu posso agrupar todos eles e fazer um lançamento único. Então, eu posso vir aqui lançar por vencimento. Então, por exemplo, eu quero todos os títulos que estão em aberto no sistema, de um período especificado. Eu vou clicando 2 vezes aqui e vou selecionando os itens que eu quero pagar. O sistema vai jogando para baixo e vai me dando valor. Caso eu queira fazer um filtro, por exemplo, para pagar todos os itens de um determinado fornecedor, clique em buscar, o sistema traz todos, eu posso clicar nessa setinha azul e incluir todas as parcelas dele. Então, incluir todos esses títulos. Vou clicar aqui em baixar. Ele vai colocar a data do pagamento, eu vou colocar que foi hoje. O tipo desse pagamento, qual a conta, o valor e vou clicar em confirmar. Baixei todos os títulos. O sistema automaticamente já me traz um relatório que a gente chama de autorização de pagamento, que seria a junção de todos os lançamentos, para que você possa imprimir e colocar como capa e juntar todos esses boletos que foram pagos, né? Uma forma de ter uma informação mais completa do sistema e depois poder buscar e saber que todos esses lançamentos foram baixados de forma única. Vou fechar aqui agora. E vamos vir se a gente entrar lá na conta bancária do HSBC que nós fizemos a baixa e vier em histórico, o sistema mostra aqui todos os lançamentos que a gente baixou. Então a parcela de 602 e esse lançamento integral de 6.838 ele lança aqui como agrupado. Para eu poder visualizar ele, eu vou ter essa informação lá no sistema. Então, vou ter aqui a parte das transferências entre contas, onde eu posso movimentar os valores entre aquelas nossas duas contas. Então, cadastramos uma do HSBC e uma do Itaú. A gente consegue fazer essa movimentação. Então, vou colocar o tipo da transferência. O valor dela e a data. Isso é para eu fazer a movimentação entre as minhas contas, ou seja, não é necessário criar um lançamento de contas a pagar e um lançamento de contas a receber no sistema. Então, transferir esse valor, ele vai movimentar entre as nossas contas. E eu tenho aqui a opção do contas a receber. Funciona da mesma forma do contas a pagar. Nós vamos pegar esse lançamento de 290 que a gente havia gerado lá das viagens. Então, ele tem aqui a conta, o centro de custo, a data do lançamento e o valor. E aqui abaixo vai ter as parcelas. Aqui funciona da mesma forma, mas eu faço o controle do contas a receber.
E aí tem algumas opções de impressão de duplicata ou do recibo de pagamento desse cliente. Aqui eu tenho ainda a opção de fazer a baixa agrupada a receber, que funciona da mesma forma que a gente viu lá no sistema. Eu vou fazer aqui também agora uma baixa com cheque para a gente verificar a questão da conciliação bancária. Então, localizo um pagamento, clico em mostrar abertas, vou selecionar esse pagamento, vou clicar 2 vezes para fazer a baixa dele. Selecionar a opção cheque. Ele vai abrir essa telinha de cheque, eu vou clicar aqui em novo para lançar um cheque. Então, seleciono a conta bancária, aqui eu só clico e confirmo ela. O número do cheque, o sistema vai controlando uma sequência automática, eu posso alterar isso aqui se eu quiser. E vou clicar em salvar. Lancei esse cheque aqui. A partir do momento que esse cheque entrar no banco, a gente vai vir aqui em conciliação bancária. Vamos selecionar a nossa conta, ele vai listar aqui para a gente o cheque. Clico 2 vezes, confirmo a data em que esse cheque entrou no banco e clico em OK. A partir desse momento, ele vai alterar também o saldo bancário da nossa conta. Vai ver aqui agora a parte do RH. Então, a parte do RH, eu vou clicar aqui nesse menu RH funcionário. Vou localizar um cadastro, um funcionário que já esteja preenchido para que a gente possa verificar todos os dados. Então aqui nós vamos ter o nome do funcionário, a data em que ele ficou ativo, se ele é um motorista ou não, o nome, data de nascimento, a cidade, o estado. Enfim, aqui eu vou ter todos os dados do cadastro dele. Aqui é uma informação de comissão que vai puxar nas nossas viagens. Aqui são os dados da documentação dele. Então, vou cadastrar todos os dados. A carteira de habilitação, o sistema avisa com o vencimento. Avisa também o AS e o MOP, que são outras informações que o sistema vai alertar. Aqui nós temos todos os dados funcionais dele. Então, a gente consegue controlar a contribuição sindical, a função que ele exercia no período. Então, aqui eu posso lançar a função, a data e salvar. Aqui eu vou ter as variações de salário dele. Então, é para ter um histórico desse funcionário, quando é que ele teve aumento, quando que ele não teve, eu consigo ter essa informação. E se eu quiser lançar os dependentes dele, então também vou ter toda essa informação do cadastro. Então, o sistema vai fazer todo esse controle administrativo dos funcionários. Aqui eu tenho todo o histórico. Ou seja, se ele entrou, a data de admissão e demissão, se porventura isso aconteceu mais de uma vez, eu vou controlar. Consigo lançar aqui os eventos. Então, caso eu queira fazer um olerite para o funcionário, também tem essa opção. Então, posso clicar aqui em adicionar, lançar o mês de referência, o ano e qual que é o tipo do evento. Data de pagamento. E o valor. Então, esse evento lançado no sistema, eu consigo gerar um recibo, um olerite para ele interno no sistema. Aí eu vou ter também o controle das férias. Então, posso lançar aqui data de admissão. Então, aqui eu tenho o controle das férias, o sistema vai me dar essa informação também. E aqui eu vou clicar em salvar esse lançamento. E tem a opção de imprimir a ficha do funcionário aqui com os dados principais dele, caso eu queira ter essa informação também. Aqui dentro do RH, essa opção de função é só para fazer o cadastro das funções. Então, os cadastros específicos do RH, eles ficam todos dentro do menu de RH. Então, a função e o cadastro de evento, eles vão estar dentro desse menu. Aí a gente tem aqui os lançamentos. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um lançamento de eventos de uma forma agrupada, eu consigo dessa forma. Então, eu vou lançar, por exemplo, se eu não posso lançar para todos os funcionários, eu vou selecionando aqui os funcionários, os eventos. Então, por exemplo, desse funcionário que a gente tinha visto. Quero lançar agora para ele desconto. Então, venho aqui, posso lançar lá R$100 de desconto, clico em gravar. O sistema já vai me mostrando aqui embaixo
e eu não preciso ir ficar entrando e saindo dessa tela, né? Então o sistema já vai me trazendo tudo que eu estou lançando aqui. Então tem a opção também de selecionar o funcionário, clicar aqui no Lerite e para fazer a impressão. Então se eu quiser, ele pergunta se eu quero emitir apenas esse evento, se eu der um não, ele vai trazer todos os eventos desse funcionário. Então os créditos e os débitos, consigo fazer um controle à parte de folha, de pagamento também para os funcionários. E aqui eu tenho também a opção do ponto. Então eu posso clicar aqui no ponto e posso também lançar o ponto do funcionário. Então caso trabalhe com o ponto manual e quiser lançar, por aqui também é possível de ir lançando entrada e saída e o sistema vai calculando essa informação também. Então posso lançar, por exemplo, o horário de entrada. Você vai controlar as informações aqui para mim. Vou clicar em salvar. Se eu quiser, posso limpar a tela ou não. Posso fechar e ter a opção também do relatório aqui. Então, feitos os módulos, nós vamos verificar alguns relatórios, os principais aqui do sistema, e os outros, conforme a utilização, são bem simples a utilização. Então nós vamos ver o primeiro aqui dos abastecimentos. Então nós temos aqui o abastecimento por exemplo, por data. Eu posso lançar a data e verificar todos os abastecimentos que foram feitos no período. Então o sistema me traz por dia, né? Nesse modelo de relatório. Eu vou ter essa informação de todos os abastecimentos que a gente teve aqui no sistema. Nós temos também esse relatório interessante que é o consumo ideal, onde ele faz o relatório daquela forma que a gente havia visto lá no cadastro do veículo, onde ele compara a data que foi abastecido, a placa, o modelo, a média ideal, a média que realmente foi feita, quantos quilômetros ele percorreu, qual era o consumo ideal e quantos litros foram utilizados. Então ele tem uma diferença de litros. Nesse caso, acabou tendo um resultado positivo, ou seja, o consumo ideal era gastar 114 litros e foi gasto 100, ou seja, a média foi melhor do que estava cadastrado no sistema. Então, a gente vai ter essa informação também nos relatórios. A gente tem também aqui o relatório da agenda do veículo, para a gente saber como foi a utilização de um determinado veículo no período. Lembrando que esses aqui são só os lançamentos que são feitos na agenda do veículo diário de bordo. Então as viagens a gente vai ter outro relatório para controlar. A gente tem ainda o relatório da avaliação do motorista. Então esse é um relatório bastante interessante também. Vai trazer todos os motoristas e a pontuação de cada um, ou seja, os que têm mais pontos estão pior classificados, né? Vamos entender dessa forma. Então aqui vai trazer o resumo, ou seja, a data de cada um deles, quem foi o responsável pela avaliação e os itens que foram lançados. Tá? E a gente tem também aqui ainda a opção do resumo, onde eu vou pontuar e vou classificar esses funcionários conforme a pontuação que eles tiverem. Então, os funcionários que têm a menor pontuação são os melhores classificados, né? Então, caso queira ter uma premiação para os melhores funcionários, é dessa forma que a gente faria. A gente tem aqui também o checklist, que eu posso trazer um resumo geral de todos eles, né? Ou posso trazer só os itens que tiveram divergências. Então é interessante também que aí vão mostrar tudo que teve divergência dentro do checklist. A gente tem aqui o controle da bomba e controle de empréstimo, são relatórios, são listas. E vamos dar uma olhada aqui nos gerenciais. Então nós temos aqui o despesas por placa. Então como é que funciona esse relatório?
Vamos tirar ele aqui. Em um período grande, vamos selecionar uma placa específica. Então, nesse relatório, ele vai me trazer um resumo geral dessa placa, ou seja, tudo que eu lancei de despesa para esse veículo. Então, eu vou ter um resumo geral aqui em ordem de data. Então, consigo verificar por data tudo o que aconteceu. Esse relatório é interessante ser tirado por período, né? Então, eu quero tirar um período de 1/1 a 26/6, enfim, ou posso tirar de um determinado mês, uma quinzena, tem essa opção. Nós temos ainda a opção do placa e centro de custo, onde ele faz o agrupamento através do centro de custo. Então, ele vai trazer um resumo. O que eu gastei com abastecimento, cabine, câmbio, enfim, todos os centros de custo que a gente tem desse sistema. E aí a gente teria também aqui a opção detalhado, onde eu posso ver o abastecimento e quero ver tudo que foi listado, gasto especificamente aí por ordem de data também. Então é um relatório também bastante interessante. E eu tenho aí só a opção por centro de custo. Então veja que sempre o sistema traz essa data final, no sentido de facilitar, ele traz a data final, a data do dia. Então por aqui eu vou visualizar quanto que eu gastei no total nas despesas dos veículos por centro de custo. Então o sistema vai me trazer toda essa informação também. E aí eu posso clicar em um centro de custo específico, por exemplo, alternador, e pedir para detalhar. Vou pegar algum que tenha lançamento. Vamos lá. Vamos pegar aqui a bomba injetora. Então seleciono a bomba injetora e marco detalhado. Consigo verificar tudo que eu gastei só com bomba injetora e quem foram e as placas, né? Os fornecedores, datas e as placas. Então consigo aí acompanhar aonde que está tendo gasto e aonde está tendo mais gasto. Nós temos também o resultado por placa, que é um relatório bastante interessante que vai me trazer quanto que esse caminhão me trouxe de lucro, por exemplo, em um determinado período. Eu vou clicar aqui em visualizar. Ele vai me trazer aqui todas as despesas do período que eu selecionei. E aqui as receitas. Então aqui ele me traz tudo que teve de receita, eu consigo ter um resultado desse veículo. Então esse relatório é bastante interessante para ver a rentabilidade de cada veículo, né? Qual veículo que está tendo um resultado melhor perante aos outros. Aí nós temos também o relatório das entradas de estoque. Então, para eu poder verificar, caso eu queira ver todas as movimentações que tiveram, os valores, eu consigo fazer esse filtro no sistema também. Tem um relatório completo do estoque. Temos aqui o relatório do financeiro, então eu vou pegar algumas opções eu tenho aqui dentro do financeiro, contas a pagar por vencimento. Aqui seria uma relação geral do financeiro para fazer o controle. Então pego tudo que eu tenho para vencer, eu quero saber tudo que tem para vencer do começo do ano até o dia de hoje. Posso marcar só as abertas. O sistema vai me trazer uma relação. Então tudo que eu tenho aqui de contas, se eu marcar a opção quitadas e abertas, ele me traz, vamos aumentar aqui o nosso período aqui. Ele traz tudo que eu tenho aberto e quitado no sistema. Tenho ainda a opção de fazer alguns tipos de agrupamento e o importante é os filtros, né? Então posso filtrar por um fornecedor. Então se eu quiser saber uma relação só de um fornecedor, eu marco o fornecedor, tipos de pagamento e as contas. Nós temos essa mesma opção no contas a receber. Então vamos visualizar tudo que nós temos aqui no contas a receber. Ele vai me trazer lá tudo que eu tenho dentro do contas a receber, aberto e quitado, né? Então aqui tem coisa que eu já dei baixa aqui, o sistema já tem essa informação. Então eu também consigo visualizar aqui, consigo fazer alguns tipos de agrupamento. Então quero agrupar tudo por cliente. Então ele traz lá em cima o cliente e as informações que eu consigo
que eu tenho de cada cliente. Então ele traz aí um resumo de cada cliente também, no período. Um relatório bastante interessante aqui é o fluxo de caixa, né? Então conseguimos tirar um fluxo de caixa. Vamos pegar aqui desse ano inteiro, só para ficar mais interessante. Clico ali em visualizar, ele vai me trazer toda a informação. Então vai me trazer data, o histórico, débito e crédito e o saldo, né? Então o sistema já me traz essa informação. Dia a dia eu vou sabendo como é que vai estar meu saldo, com o que está entrando e o que está saindo. Então o fluxo de caixa também. E veja que aquelas contas que nós cadastramos, por exemplo, o sistema já vai automaticamente jogando aqui dentro. Então o combustível que a gente cadastrou, o sistema já jogou no fluxo de caixa com o vencimento que a gente colocou. E a gente tem também o extrato bancário, que é bastante interessante para fazer a conferência no banco, né? Então esse aqui a gente vai fazer para conferir com o nosso banco, saber se todos os itens que nós fizemos baixa ou entrada a gente lançou no sistema e estão conferindo. Então aqui ele vai trazer o extrato, sempre por dia, puxou lá o saldo inicial anterior do mês de maio, que a gente havia cadastrado no financeiro. Aqui tem as manutenções, né, os dois itens que a gente baixou, manutenção e seguro, e aquele valor de 6.000 que a gente baixou. O sistema ele traz essa informação do lançamento agrupado justamente para que a gente possa confrontar, porque lá no extrato vai ter só uma baixa de 6.838 e a gente não saberia quais são os itens. Então ele já traz essa informação aqui detalhada só para que a gente possa ter esse controle. E tem também dentro do financeiro esse relatório que a gente chama gerencial lançamento plano de contas, que seria uma DRE da empresa, né? Então eu vou colocar aqui o período, vou filtrar aqui a opção, vou marcar a opção sintética e aqui ele vai me trazer o resultado financeiro. Então é tudo que está dentro do financeiro do sistema. Então por isso que é importante todos os lançamentos, tanto das receitas de viagens ou todas as receitas que tiver, todas as despesas, ser integrada com o financeiro para que a gente possa ter esse resultado da empresa. Que pode ser filtrado também por período, né? Então eu posso pegar de um mês, posso pegar de um ano, tenho todas essas opções. A gente tem aqui também a relação dos fornecedores. A gente tem a movimentação de estoque. Aqui é um relatório das peças. Então eu consigo ter, se eu quiser saber tudo que eu tenho cadastrado de peças, eu consigo ter essa informação aqui por classificação, né? Então um relatório geral de tudo que eu tenho cadastrado para cada classificação. Aqui nós temos um relatório dos pneus também. Então posso fazer os filtros e consigo visualizar ele. Então o código dele, data, a marca e o modelo, valor e a quantidade de km rodado. Então eu tenho essa informação dos meus pneus. Posso mostrar a aplicação, enfim, posso mostrar outras opções também. Dentro do RH a gente tem a opção dos descontos e funcionários, que é bastante interessante. Então para o desconto vou colocar o período do mês 6, ele me trouxe aqui, ó, uma multa, o funcionário, o valor do desconto, mês inicial e final e a quantidade de parcelas. Então aqui para que esse desconto apareça, a gente vai lá no cadastro de multas, por exemplo, o funcionário Francisco, essa multa aqui eu lancei para ele. O valor que vai ser descontado, que eu posso descontar o integral ou não, o mês inicial do desconto e quantas parcelas. Então, salvando isso, eu posso mensalmente tirar um relatório e saber tudo que eu tenho que descontar e de quem são os funcionários, né? Então, vou ter essas informações aqui de desconto deles também. A gente tem lá aquela opção dos eventos. Então, um relatório bastante interessante também, que vai trazer tudo que a gente tem de eventos a ser pago no mês. Então, conforme a gente for lançando essas informações, ele vai me trazer uma relação dos funcionários, os eventos e quanto que é o valor de cada um. Então eu consigo ter um resumo bem interessante da folha.
Aqui tem as férias, funcionários, o salário e função. São aí listas de lançamento. E dentro dos veículos a gente tem os veículos locados. Eu consigo ter uma relação. Eu não tenho nenhum locado porque a gente não marcou. Para que isso controle no sistema, eu vou lançar um veículo como locado. Então eu clico aqui no cadastro dos veículos, clico em localizar e marco essa opção. Veículo locado e a data em que ele foi locado. Essas informações de data de devolução e valor seria o valor mensal. E a data de devolução só quando eu fizer a devolução dele. Então consigo aqui visualizar agora um veículo locado. Então vou ter uma relação de todos os veículos que a gente tem locado dentro da empresa. Temos lá uma relação de pendências e o plano de manutenção por placa, que é um relatório bem interessante. Esse relatório eu consigo selecionar uma placa e mando visualizar. Ele vai trazer para a gente aquele mapa do veículo, ou seja, tudo que ele tem de plano de manutenção e qual a situação dele. E uma coisa bastante interessante nesse relatório é a opção de você marcar essa opção só os itens que estão vencidos. Então ele vai trazer apenas as placas que têm itens vencidos. Então isso é bastante interessante, que vai mostrar para a gente como é que está efetivamente a nossa frota. Então eu quero ver diariamente ou semanalmente, tirar um relatório só do que está vencido, o que está atrasado para fazer manutenção. E a gente tem também a relação dos sinistros, relação de manutenção. Aí são todos relatórios que mostram, que nos trazem apenas as relações. E tem aqui também um relatório geral dos veículos. Então vai trazer todas as informações principais dos veículos. Aqui dentro do sistema a gente ainda tem a parte das configurações gerais, que são itens que são cadastrados na parametrização do sistema. A questão dos avisos, né, que a gente verificou. Então o sistema ele vai, a cada meia hora ele vai dar esse alerta. O que é interessante, por exemplo, tem aqui, existem funcionários com carteira de habilitação a vencer nos próximos 30 dias ou vencida. O que eu posso fazer? Se eu clicar em cima desse item, ele já me traz e já me mostra quais são. Então esses avisos são bem interessantes, ficar de olho neles e fazer o controle correto para que eles possam ser bem úteis, né? Dentro do menu de ajuda a gente tem a informação do sistema, vai ter também a parte do suporte remoto. Esse item de atualizações é bastante interessante, mensalmente é atualizado o sistema, e aqui clicando nesse item vai conseguir ver o boletim através do nosso site. E aqui também são alguns atalhos principais, né? Então bastante interessante no sistema também, você passando o mouse em cima dele, ele vai mostrando todas essas informações dos funcionários. E aqui é a opção de sair.